A Justiça Federal rejeitou os argumentos apresentados pela Braskem numa ação civil pública que pede a revisão dos valores pagos pela mineradora às vítimas do afundamento do solo aqui em nossa capital, Maceió. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora para que ela possa trazer informações, porque ela está ao lado do defensor público, Dr. Ricardo Melo, que está acompanhando de perto todas essas ações para saber o que é que na prática isso representa. Se essa ação fala dos baixos valores de danos morais que foram pagos aos moradores, é o que a gente quer tentar entender quais são, então, as ações e o que é que vai ser de retorno para esses moradores que passam por essa situação complicada. Maria, você, boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Muito boa tarde a todos que acompanham o Fique Alerta. Bom, a Defensoria Pública, por meio dessa ação civil pública, pede o quê? A revisão dos valores pagos por danos morais às vítimas aí da mineradora. Então, é uma revisão, já que o valor pago foi considerado muito aquém do que essas pessoas teriam direito. E é sobre isso que eu converso agora com o defensor público Ricardo Melo. Bom, a primeira coisa, qual a fase agora que entra então esse processo, essa ação civil? Boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Veja, eu considero essa decisão importante porque o juiz disse que todos os valores, tudo o que foi pactuado pela Braskem no seu programa de compensação financeira pode sim ser revisado. Veja, ele não entrou no mérito se realmente tem que aumentar o valor ou não, mas ele disse que pode sim ser discutido. A Braskem gastou mais de 200 laudas no processo para dizer que não podia, porque foram homologados e por serem homologados está sob o manto da coisa julgada e não cabe mais discussão. Está errado. Quem é da área jurídica sabe que pode. Juiz andou muito bem, foi uma ótima decisão, bem fundamentada. E agora vamos partir para a fase probatória. Ele abriu prazo para indicarmos as provas que pretendemos produzir. Tanto a gente, na Defensoria Pública, quanto a Braskem. A maioria das provas são documentais, já estão nos autos. Mas eu acho interessante, eu vou conversar com as associações, a comunidade, porque eu acho interessante levar algumas vítimas, inclusive advogados, para serem testemunhas. Porque um dos argumentos que a Braskem utiliza é que as pessoas estavam acompanhadas por seus advogados, por defensores, na hora de fazer o acordo com a Braskem. Mas chega a ser ridículo, porque o advogado ou defensor orienta, ele não determina. Orienta, olha, esse valor de R$40 mil para o núcleo familiar não está bom, está errado. Inclusive a prática, porque a Braskem amarrava, ela condicionava o pagamento dos danos materiais que correspondem ao imóvel à aceitação do dano moral. E as pessoas perguntavam, tá, e se eu não aceitar, o que é que vai acontecer? Vai discutir na justiça, né? Qual seria esse valor? E quanto tempo leva? Não tem como delimitar, pode ser 2 anos, 5 anos. E as pessoas ou não estavam em casa, estavam no aluguel social, ou estavam em casa com medo, com a casa rachada, com um aviso constante que tem que sair do local. E estavam em situação de vulnerabilidade. E tinham que pegar o dinheiro. Pegavam o dinheiro, porque não tinha condições de esperar uma demanda judicial, para comprar um imóvel novo. Então é isso. Quem sabe a situação delas são elas. Agora, elas aceitaram de livre e espontânea vontade? Não, aceitaram porque se não aceitassem, não pegavam o dinheiro do dano material. A situação era essa. Essas pessoas hoje, elas precisam fazer alguma coisa? Elas precisam entrar na justiça? Quem já recebeu essa indenização? Não, essa ação, se nós ganharmos, eu acredito que vamos ganhar, porque o direito é muito bom. Seja sob o ponto de vista constitucional ou do ponto de vista infralegal. Aí tem o Código do Consumidor, a própria Constituição Federal e o Código Civil. O direito é muito bom, eu acredito muito. Se o juiz concordar, ele vai dizer, olha, realmente a prática da Braskem foi ilegal, foi inconstitucional. E ela tem que fazer a revisão de todos esses danos e vai condená-la a fazer. Isso é um título genérico. Aí, a partir desse título, que é uma nova sentença, todas as pessoas que foram vitimadas, com seus advogados ou defensores, vão pegar essa sentença, essa decisão e fazer a chamada liquidação, para o juiz arbitrar qual vai ser o valor de cada um. Nós esperamos que seja no mínimo 80 mil por pessoa, porque é esse o valor que o mesmo juiz federal está aplicando nas ações individuais. Mas
Você vai me perguntar, mas tem ação individual? Tem. As pessoas que tinham uma maior musculatura financeira e poderia alugar um imóvel ou comprar outro imóvel, independentemente do acordo com a Braskem, não fizeram. Optaram, pouquíssimas optaram em ir à justiça. E o juiz federal tem condenado a Braskem a pagar 80 mil por pessoa. Então isso que a gente espera. E isso é algo que se aproxima mais no conceito de justiça realmente, né? E não da forma que a Braskem fez, porque ela tabelou o dano 40 mil por casa, não considerou o tempo que a pessoa estava na comunidade. E tem gente que mora lá há 30 anos, 40 anos, e foi equiparada a uma pessoa que mora lá há 6 meses a 1 ano, que não tem os vínculos com aquela comunidade de vida toda, ou que desenvolveu um problema sério de saúde mental. Isso nada foi visto. E outra coisa, tem casa que tem 10 pessoas, casa que tem 2 pessoas. Quando você divide de forma per capita, veja a diferença material. Então, foi um absurdo sob todos os ângulos. E uma outra coisa também, que aí independe de estar no acordo, no macroacordo ou não, a questão da transferência do imóvel, o que importa para as pessoas é o seguinte: se eu não aceitasse o valor do dano moral e transferir o imóvel, a posse da propriedade, eu não receberia o dano da minha casa para comprar outra no local seguro. Eu fiz por isso. Isso que as pessoas falam. Então, veja, aqui a gente está trabalhando para a comunidade. Então, se houve erro ou acerto, eu acho que o tempo vai demonstrando e a gente tem que buscar as devidas correções. É justiça que a população precisa e a gente está lutando por isso. Obrigada, defensor, pelas informações, né, orientações importantes. Então, essas pessoas praticamente vão ser beneficiadas, né? Se tiver aí uma sentença positiva, todas essas pessoas que receberam essas indenizações vão ter direito também a essa revisão, né? Sentar, renegociar e ver exatamente o valor que será pago caso haja essa sentença positiva, mas é um processo demorado, mas a gente segue acompanhando. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria. Mas deixa eu aproveitar o doutor Ricardo Merlo, que está trazendo uma informação importante, talvez, e isso talvez haja um pouco mais de tranquilidade para esses moradores que viveram momentos terríveis e vivem até esse momento pelos valores irrisórios que foram obrigados, como disse o próprio defensor, a receber por vários condicionantes. Queria que você aproveitasse para fazer uma pergunta ao doutor Ricardo Merlo. São 2 perguntas, na verdade. A primeira, esses 80 mil reais que ele falou, isso é por pessoa ou é por residência, por imóvel? Essa é uma. E a segunda pergunta é se esses terrenos, já que a Braskem tem demolido a grande maioria, se esses terrenos voltam a ter a titularidade da pessoa que morava antes ou continua ainda condicionada a Braskem a ficar, inclusive, com esse imóvel, Maria. Eu acho que a Maria não tá me escutando, né? Creio que ela não deve estar me ouvindo, né? Talvez não abriram o áudio para ela, é isso? Você me escuta, Maria, nesse momento? Não. Não, a Maria não escuta. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa pergunta. Ela não está conseguindo me ouvir. E é uma pergunta interessante que a gente quer saber. Primeiro, ele fala sobre 2 assuntos importantes. Primeiro, os 80 mil reais por pessoa. Ele falou entre 2, 3 ou até 8 pessoas numa casa. Eu quero saber se essa revisão será feita para isso, como danos morais de 80 mil reais por pessoa que morava na residência. Nós estamos tentando restabelecer contato com a Maria, daqui a pouquinho ela volta com o defensor para a gente poder fazer essa pergunta para ela, que talvez seja a grande dúvida de todos. E a segunda é a questão da titularidade. Por exemplo, essa casa aqui, daqui a pouco está demolida porque ela está em risco e tudo mais. Esse terreno fica com a Braskem ou ela volta à titularidade daquela pessoa como uma forma de dizer assim, neste local nada mais será feito. E se for feito, terá então que fazer uma nova negociação com o proprietário, o antigo proprietário. É o que eu quero saber. São 2 perguntas importantes e nós estamos tentando ver aí tecnicamente para a gente conseguir. São as imagens que nós estamos agora recuperando, imagens dos imóveis, todos eles já blocados, fechados. Alguns deles. Tá, nós vamos tentar fazer a pergunta novamente aqui para tentar ver se a gente consegue o defensor Ricardo Merlo. Tá. Muito bem, nós vamos passar a informação, a diretora vai passar a informação lá para a gente poder conseguir fazer essa pergunta para ela. A primeira é o seguinte, se esses 80 mil reais dessa revisão, né, dos danos morais, se serão por pessoas que moravam na casa, por exemplo, uma casa com 2 pessoas vai receber então duas parcelas de 80 mil reais, ou se tiver 12 pessoas, 5 pessoas, cada pessoa receberá os 80 mil como uma forma de indenização por danos morais, e se
o terreno desses imóveis voltarão para a titularidade do antigo morador, né? Como uma forma de dizer o seguinte: qualquer coisa que for feita aí, se for feita, que até não se pode fazer, mas se for feita, que outra negociação seja feita com o antigo proprietário, que era inclusive o dono do estabelecimento, do comércio ou da sua residência. Essa é a pergunta. Pode. Wilson, vou falar então aqui com o defensor, a gente restabeleceu aqui o nosso sinal. Defensor Wilson está perguntando o seguinte: então, em relação a esses danos morais, a ideia é que esse valor seja pago não por família, mas sim por pessoa. Exatamente. O dano moral, ele é personalíssimo, ele atinge a dignidade do cidadão. Da forma como foi feita, é como se tivesse sido pago o dano moral para a casa. Olha, a casa, o dano moral dela, de todas as casas, vai ser de 40 mil. Não existe. Inclusive o STJ tem decisões no seguinte sentido: mesmo quando se perceber que há um dano a um núcleo familiar, tem que individualizar a situação de cada um. Até porque dentro da casa você pode ver situações, impactos diferentes na saúde dessas pessoas e ter danos diferentes também e portanto, uma compensação diferente. Eu sei que é um dano imenso, mas tem que ter algum parâmetro para poder aplicar. Por exemplo, mudança da rotina. Esse é um parâmetro. Problemas de saúde mental, tempo que morava na região. Tudo isso tem que ser considerado. E não foi considerado. Por isso é inconstitucional e é ilegal. Então, sim, tem que ser pago individualmente, a cada indivíduo. Se tem 8 indivíduos na casa, cada um tem que receber. Por exemplo, se a Braskem estipulou 40 mil, teria que pagar 40 mil a cada um, e não ao núcleo familiar. Mas ainda assim achamos pouco, viu? 40 mil reais. É como eu te disse, quem entrou na justiça, quem teve fôlego financeiro para entrar na justiça e esperar o tempo, por exemplo, olha, só no passado que saíram decisões, por exemplo. Um negócio que ocorreu em 2018. Está recebendo 80 mil por pessoa. Então, sim, é isso aí. Agora, em relação a essa restituição do imóvel, como seria? A pessoa voltaria a ter essa posse, essa titularidade? O pedido é esse. Seria anulado todas as transcrições, as transferências de posse e propriedade e voltaria para os moradores. Mas veja, os moradores não, as vítimas, certo? Eu gosto de falar de vítimas. Mas aí, veja, muitos já foram demolidos, tá? Mas vai ter o terreno, a área dele. Esse é um pleito dessa demanda. Mas temos uma outra demanda que pede para, a título de compensação in natura, é uma demanda que a gente pede um reforço no dano moral coletivo. Que essa área seja transferida para o poder público a título de dano moral coletivo. E aí o poder público, junto aos seus técnicos, à comunidade, saber o destino adequado que a gente defende que seja um grande memorial às vítimas de Braskem. E tem ainda, inclusive, o relatório da CPI do Senado, que em uma das suas recomendações foi para tratar essa área como uma propriedade resolúvel, ou seja, de ficar com a Braskem, ela cuidando e dando todas as manutenções que precisarem, enquanto tiver risco de afundamento, de dolinamento. Cessado esse risco, cessa essa propriedade e deve ser transferida também para o município para fazer ali um grande parque. Enfim, algo que os urbanistas, ambientalistas devem decidir junto com o poder público. E essa ação que a CPI recomendou, a gente está trabalhando para entrar também. Obrigada, defensor, mais uma vez pelos esclarecimentos, né? Então a gente segue acompanhando toda essa situação. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, muito obrigado. Obrigado também ao doutor Ricardo Merlo, defensor público do Estado de Alagoas, acompanhando de perto todos os detalhes, perguntas importantes, né? Trazida agora nesse exato momento, como prestação de serviço para quem está vivendo momentos terríveis desde 2018, 2019, quando começou tudo isso. Esse suplício que vivem até hoje as pessoas que infelizmente tiveram que sair, arrancar suas raízes do local onde cresceram e criaram suas famílias, tá bom? Muito bem.